Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Tá aí, Diogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Hoje o filme, né, que eu venho trazer para vocês é o filme, né, Injustice, né, que é da DC Comics, né, uma história de um universo alternativo ali, né, da Liga da Justiça, vamos dizer assim. Basicamente a gente começa o dia, né, o filme, onde o Superman, né, ele tem aquele poder de super audição, né, basicamente ele é super em tudo, e ele escuta, né, dois corações, né, vindo do lado, né, da Lois Lane. Então isso faz com que ele perceba, né, que a Lois Lane está grávida. Então ele fala, né, com ela que ela está grávida, ela vai saber através dele, né, que ela não sabia ainda. Então dá para perceber, né, que ele fica, né, bastante nervoso, ele fala sobre faculdade, o menino nem nasceu e ele já está preocupado com coisas, né, que virão bem no futuro. E só que o que acontece também é que o Coringa, né, ele veio a Metrópolis, né, então ele acompanha o Batman, né? E dizem que nesse universo, né, o Batman e o Superman são melhores amigos. Então o Batman, ele tá lá vencendo, né, alguns vilões e o Superman vai lá e ajuda, né? E até ele fala, né, que tava tudo sob controle, que o Superman não precisaria ajudar, mas ele falou que queria também dar uma notícia pro Batman, falou que a Batman falou, eu já sei, a Lois Lane tá grávida. Aí ele falou, como é que você sabe? Falou, sua mão tá tremendo e tal, alguns sinais que você, nem em batalhas, né, tão importantes assim, você tremeu tanto, então eu acho que se fosse chutar que ela estaria grávida. Ele falou, ela tá grávida. Aí o Batman dá os parabéns, né? E conta que o Coringa tá na cidade. Então eles estão querendo pegar, capturar o Coringa, né? Antes que ele faça alguma coisa, né? Que acabe dando problema lá em Metrópolis. Então, só que o que acontece, né, é que ele sequestra, né, a Lois Lane, né, que tá grávida do filho do Superman. Então começa, né, um alvoroço muito grande, né? Ele e a Arlequina, né, fizeram isso. Então, ele pede ajuda do Batman, né? E o Batman fala que vai ajudar. Então ele convoca o Liga da Justiça, né? Porque o Coringa, né, sequestrou uma mulher em Metrópolis. Todo mundo fala, que mulher é essa? O que foi que aconteceu? Aí todo mundo fala, Lois Lane. Então todo mundo vem, né? Vem Lanterna Verde, vem Cyborg, vem Mulher Maravilha, vem Flash, né? Então o Flash, né? O Superman tá rodando o céu, né, pra ver se acha, e o Flash, né, vai rodar a Terra, né, então ele acaba achando, né, só que por causa de uma armadilha, né, juntamente com o Gaidor e o Espantalho, o Flash acaba, né, sendo morto. Só que aí eles acharam, né, onde estaria, né, a Lois Lane. Só que o que ele faz, né, é que eles usam o gás do espantalho, né, para parecer, né, que a Lois Lane é o Apocalipse. Então o Superman vai entrar em uma briga com ela. Só que o que acontece, né, que ele vence essa luta e leva ela até o espaço, né. Também quando ele recobra a consciência, né, que ele sabe que não é mais o Apocalipse, e sim a Lois Lane, existe uma bomba, né, que está acoplada ao coração dela, que explode Metrópolis por inteiro, né? Eles só não, o Batman e os outros ali, né, só não morrem porque o Lanterna Verde tá lá, né, e faz uma cápsula, né, para sobreviver à explosão. Então,
o Coringa foi preso, né? Ele falou assim que cansou de mexer com o Batman e agora ia mexer, né, com o Superman. Então, o Batman leva o Coringa preso, né? E o Superman, né, meio que tá ali em luto, né? Traz o corpo da sua esposa, conjuntamente com o seu filho, né? E todo mundo tá vendo que ele tá bem possesso. Então ele vai atrás, né? E o Coringa fala, né? Agora ele vai me matar e eu vou quebrar você, né? Tipo, quebrar o Batman através do amigo dele que vai se descontrolar. E o Batman fala, o Superman é o homem mais, vamos dizer assim, o mais bondoso que eu já vi na minha história. Então ele não vai virar, né, um vilão por causa disso. Ele não vai matar ninguém. E nesse exato momento que o Batman fala isso, o Superman entra lá, né, e atravessa o peito, né, a mão no peito do Coringa. E muita gente, né, achou muito bom isso, né, porque já muita gente queria, né, que os bandidos tivessem pena de morte. Um deles é o Damian Wayne, né, mesmo ser o filho do Batman e sendo um Robin, ele tá contra, né, a ideia do pai de não ser a favor, né, a pena de morte desses vilões. Então o que acontece, né, que o Superman vai virando uma espécie de ditador, né, e vai comandando tudo, né, e o Batman não tá gostando disso. Então ele vai para diversos países, né, que são ditaduras e vai resolvendo, né, construindo acordo de paz e tirando ditadores do poder, ele junto com a Mulher Maravilha e todo mundo tá gostando disso. Só que quando ele faz uma missão onde os Estados Unidos, né, ele tá ali fazendo uma missão de guerra e o Superman vai lá e derrota os soldados, né, os Estados Unidos, né, fica contra, né, o Superman, né, porque basicamente eles falam, né? Falam assim que quando tá tirando ditadores de outros países, né? Até tudo bem, mas quando eles se viram, né? Contra o nosso país, então começa a ficar preocupante, né? Então o que eles decidem fazer, né? É sequestrar, né? O Jonathan Kent, porque mesmo assim ele vai ter, né? Os Estados Unidos vai ter pelo menos o Superman na mão deles, né? E ele fica né, muito nervoso, né? Porque quem levou foi o Mestre dos Espelhos, né, juntamente com os Estados Unidos, e ninguém sabe, né, em que lugar estava. Botaram num lugar que o Superman não conseguiria pegar. Então o Batman disse que vai pesquisar sobre isso, né? Só que ele falou que não está de acordo com as decisões, né, que o Superman vem tomando. Então o Superman ele faz uma prisão, né, com efeitos de como se fosse a zona negativa ali, né, para levar para a zona fantasma e ele vai levar todo mundo de Arkham para lá, né. Então o Batman é contra isso e ele vai lá, né, como se fosse para enfrentar o Superman. E ele fala, né, ele fala assim, que esses vilões, né, já deram trabalho demais para todo mundo em Gotham, né, e agora, né, ele vai voltar num lugar que eles não vão conseguir sair nunca. Aí tá lá o Crocodilo, tá o Charada, o Chapeleiro Maluco, muitos personagens ali, né, só que aí eles conseguem, né, se libertar. E o Batman fala, né, vamos ter uma trégua por um momento Superman e vamos vencer os vilões. Ele falou, tá certo. Só que enquanto isso, né, eles estavam tendo uma mini tretinha ali, vamos dizer assim, do Damian Wayne, né, contra o Dick Grayson, né, onde o Dick Grayson é a favor, né, de não virarem, né, carcereiros e também juízes, né, no mundo, e o Damian Wayne, né, que foi criado, né, pelo Ra's al Ghul, matando, ele acha que todos os bandidos, né, merecem uma pena de morte, né, para não fazer isso nunca mais. Então o que aconteceu foi que basicamente, né, o Damian Wayne foi mandar uma arma ali em direção ao Dick Grayson com raiva e acabou que o Dick não viu e acabou morrendo, né? Tomou uma cacetada na cabeça e acabou morrendo. E nisso, né, a batalha se acaba e o Batman, né, pega o Dick Grayson, né, que foi basicamente o primeiro filho dele ali, pega no colo e leva embora, né? E quando o Robin vai falar alguma coisa, ele fala que pensou, né, que poderia recuperar ele, né, mas pelo jeito não. E é uma coisa bem forte isso, né? Porque basicamente ele acreditou em recuperar basicamente todo mundo, né? Coringa, e todos os vilões, né? E o Damian Wayne ele acreditou e não conseguiu. Então, o Dick Grayson foi para um lugar, né? A alma dele, como se fosse um templo budista, e fala, né, que ele quer que o mundo precisa dele novamente, né? Ele vai voltar como um super-herói, né? Com poderes, né, de fantasma ali. Só que é aquele desafiador, né? Só que nesse universo, né? Vai ser o Asa Noturna, que eles falam de Asa da Morte, uma coisa assim. Então ele vai voltar para a Terra, né? Para lutar, ajudar, né? Nessa guerra que vai acontecer recentemente.
Então o Batman, né, ele faz um plano, né, onde vai pegar, né, uma arma de sol vermelho, né, do Superman, para poder, né, jogar contra o Superman e assim, né, deixar ele um pouco mais fraco. Então ele monta a equipe, né, que ele vai lá pegar ele, a Mulher Gato, o, o Arqueiro Verde, o Capitão Átomo, né, e também o Átomo, né, que é aquele que fica pequenininho, né. Então, o que acontece, né, é que eles vão lá e o presidente dos Estados Unidos ele cria uma distração para o Superman. E quando chegam lá dentro, eles veem, né, que quem está lá preso, né, é o Jonathan Kent. Então, o Superman conseguiu, né, pegar o Jonathan Kent de volta, né, e deixou preso na Fortaleza da Solidão para ninguém, nem o governo de novo, né, conseguir ficar, tentar manipular ele. Então, basicamente, né, o Superman percebe, né, que aquilo tudo é só uma distração para ele e volta para lá, né. Só que aí no meio da batalha, o, o Arqueiro Verde joga uma flecha, né, no Superman e o Superman, né, joga pro lado. Só que ele não viu que o Jonathan Kent estava do lado e acabou que o Jonathan Kent acabou morrendo, né. Então, cada batalha que está acontecendo, a gente vê, né, que eles perdem algo muito importante. A primeira batalha foi o Asa Noturna, que era o Dick Grayson, e agora foi o Jonathan Kent, né, que é o pai do Superman. Então, né, o Átomo, ele tinha feito, o Batman tinha feito um plano, né, onde o Átomo, ele iria com um pedacinho de Kryptonita, né, ficar dentro do cérebro do Superman, tá dentro do crânio lá, então fez ele ter uma dor de cabeça muito grande, né, que ele não conseguiu lutar. Só que o que aconteceu, né, foi que o Ra's al Ghul, né, entrou no jogo e ficou do lado, né, do Superman, e ele soltou um gás onde ele acabou matando, né, o átomo e dissolvendo, né, aquele torito do cérebro do Superman. E lá, né, o Superman voltou, né, a si. Só que quando depois disso, né, que o Jonathan Kent morreu, até o Jonathan Kent falou, foi, antes de morrer, falou, foi um acidente, deixa eles ir embora. Então todo mundo foi embora. Então, né, o Ra's al Ghul, né, juntamente com o seu filho Damian, né, ele estava criando, né, uma máquina, o que era o Amazo, né, para ser tipo como fosse um guardião global, onde ele seria, né, tipo assim, veria todo mundo, né, que faz algo de errado e controlaria, né, daria pena ali no momento. Então o Superman falou, né, que era para ele, vamos dizer assim, para eles testar, né, em uma cidade pequena. Então o Amazo foi lá para a cidade pequena e onde ele viu, né, que basicamente o Amazo, o cara jogou o papel no chão, isso gerou uma punição, só que a forma que ele reagia, né, era muito extrema. Então ele acabou explodindo um carro, né, só porque o cara jogou um papel no chão. Então, basicamente, né, ele acabou, né, que ele iria matar até uma criancinha que não fez nada, tava basicamente fugindo, né, das explosões. Então o Superman manda desligar e o Ra's al Ghul fala que não, né, que fala que todo erro é para ser punido, então a máquina estava funcionando perfeitamente. Então eles começam a lutar, né, contra o Amazo, que aí vai o Superman, vai a Mulher Maravilha, e vem a equipe do Batman também, né, que seria o Batman, o Homem Borracha, a Mulher Gato, o Senhor Incrível, né, que o Batman tinha soltado o Senhor Incrível que estava preso, porque basicamente tem aquelas armas, aquelas bolinhas, né, T, e basicamente o Superman queria, né, que tivesse muitas daquela lá para conseguir controlar as armas no mundo, porque as armas matavam muito. Aí ele deu uma ideia lá, né, ele falou pro Superman, falou assim, ó, cigarro também mata muito, vamos proibir o cigarro. Carros também matam muito no acidente, vamos proibir. Bebida alcoólica também causa muito acidente, vamos proibir, vamos proibir. Daqui a pouco, né, todo mundo tá preso. Aí, só que o Superman não entendeu isso, né, e acabou, né, prendendo ele. Só que o Batman soltou. Então eles têm uma batalha incrível, né, contra o Amazo, que basicamente no fim fica mais a batalha, né, entre Superman, Mulher Maravilha e Batman, né? Com a ajuda de algumas pessoas ali, até quem ajuda bastante a explodir, né? O Amazo é o Homem Borracha. Então ele fala, né, que trouxe um cara, né, para tentar. Eles abriram um portal, né, tipo, do planeta multiversal, né, e fala que trazer um cara, né, que vai convencer, né, o Superman. E esse cara, né, é o Superman da Terra 9. Onde eles entram em batalha, né, só que aquele negócio, né, o Superman bonzinho, ele tá sempre se segurando, já o Superman do mal não. Então acaba que ele consegue vencer a batalha. E ele fala assim, né, você pensou, né, que eu iria conseguir, que eu iria parar meus planos só por causa de uma pessoa falando comigo? Ele falou, sim, eu acho isso, só que a pessoa tá chegando. E aparece, né, a Lois Lane grávida, falando que o Superman, né, da realidade dela morreu, e o Superman acabou
morrendo por causa do Brainiac. E a Lois Lane tá grávida, né? E tá perto de ter um filho, né? Até ela mostra que ele não tem uma orelha, né? Que foi isso na batalha, né? Contra o Brainiac. E foi aí, né? Que ele percebe, né? Que basicamente, né? Ele virou um tirano, né? Que basicamente ele estava destruindo planetas, né? Teve um galpão, né? Que eu até não falei durante o vídeo, que o Coringa, né? Virou um símbolo de resistência. Então todo mundo se maquiava que nem o Coringa. E ele entrou lá e achou aquilo horrível, né? Então ele pegou e matou todo mundo que estava lá dentro. Então até a Mulher Maravilha, que estava confiando cegamente nele, né? Depois desse ocorrido, né? Ela não gostou tanto, né? Do que acabou acontecendo. Mas depois da conversa, né, com o Superman, com a Lois Lane, né, ele percebe que tá fazendo coisa de errado, ele disse que vai ficar, vai ser preso. Vai construir uma cela pra ele e vai ficar preso, né? O Superman, o Batman até fala, vou construir uma cela de sol vermelho. Falou, nem precisa, não, se me botar eu vou ficar preso. Assim, o dia ou a hora que a gente precisar de um Superman pra uma defesa planetária, a gente te chama. E acaba o filme, né, mais ou menos assim. Aí perguntam, né, agora o que vai ser daqui pra frente? Aí o Batman fala, né, que agora vamos reconstruir, né, e todos teremos uma segunda chance. Então ele pega na mão da mulher gato e dá um beijo nela, né, e dá um sorriso, né, só que o sorriso dele é bem comum mesmo, né, ele não sorri, ele só fica parado normal. E aí nós vamos ver, né, que vai desenvolver a história daqui pra frente, né. Não sei se tem um HQ sobre isso, né, de como ficou depois da prisão do Superman, mas foi uma animação, né, que eu gostei bastante. Eu vi que muita gente não gosta, né, mas pode ser porque eles já estão contaminados um pouco, né, pelas HQs e pelo jogo. Eu, como não lia a HQ de Injustice ainda e nem joguei o jogo, né, achei uma boa animação. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí, jogo.